Olá, meus amigos, bom dia. Nós estamos começando mais um devocional. É para nós uma alegria poder receber vocês aqui nesse espaço, nessa plataforma. Ontem foi feriado aqui na nossa cidade, então eu aproveitei esse tempo para dar uma descansada, adiantar algumas coisas. Nós teremos um congresso nesse final de semana na nossa igreja local, então foi um dia de descanso, mas ao mesmo tempo também de muito planejamento, de estudarmos ali algumas estruturas. Mas enfim, nós estamos aqui novamente na quinta-feira para poder conversar um pouco sobre esse assunto. Por que precisamos da dependência diária em Deus? Esse é o nosso assunto do devocional de hoje, ok? Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, que você curta o nosso vídeo e que você também deixe aí embaixo um comentário. Isso nos ajuda a permanecer, a continuar e principalmente faz com que esse vídeo, com que esse material chegue a outras pessoas também. Então, por gentileza, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu comentário e deixa aí também o seu joinha em nome de Jesus. Gente, vamos lá. Por que nós precisamos da dependência diária em Deus? O versículo que eu quero ler conosco nessa manhã é o que está em Êxodo capítulo 16, o verso número 4. Ok? Por mais que vocês não consigam enxergar aí, né? Eu tenho que... acho que eu vou precisar de um monitor maior, ok? Mas está escrito o seguinte em Êxodo, o capítulo número 16, o verso 4. Olha só que interessante. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Então essa foi a recomendação de Deus. Só para nós entendermos aqui o nosso contexto, né? Nós sempre tentamos entender um pouco sobre o contexto que está acontecendo no texto que nós lemos. Aqui o povo havia saído do Egito, na verdade. Eles estavam naquela jornada de peregrinação do deserto, onde eles passaram 40 anos nessa jornada, nessa caminhada em direção à terra prometida. E durante esse percurso, Deus ele começou a se manifestar no meio do povo de diversas formas, e principalmente por intermédio da provisão, ok? Então eles estavam ali no deserto, passando por muita dificuldade, um tempo realmente de provação, mas Deus ele começou a se manifestar ali com uma coluna de fogo à noite, uma sombra durante o dia para protegê-los do sol, o fogo à noite para poder protegê-los do frio, e também ele começou a mandar comida para aquele povo, né? Começou a mandar ali o pão do céu, o maná do céu. E aí ele falou o seguinte: olha, eu vou mandar apenas uma vez por dia e vocês vão colher somente o necessário para o dia. Isso vai ser um teste para vocês, é uma forma de eu provar para ver se vocês irão seguir ou não as minhas instruções. Então a primeira coisa que a gente percebe é que esse pedido que Deus faz é um pedido muito simples. Então veja bem, a obediência a Deus, ela começa em coisas simples. Se você não consegue obedecer a Deus na simplicidade, dificilmente você vai obedecer a Deus em coisas maiores. Por exemplo, o próprio chamado do Moisés precisou, exigiu dele, exigiu dele uma obediência em algo muito simples, para depois ele conseguir ali obedecer a Deus em coisas maiores. Mas o primeiro ato de obediência do Moisés foi ele simplesmente ter tirado as sandálias dos pés, porque essa foi a primeira ordem que Deus deu para ele. Então, quando Moisés viu a sarça queimando e ele escutou uma voz saindo daquela sarça, daquela árvore, a voz diz o seguinte: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E Moisés obedeceu. Então, se nós não conseguimos obedecer na simplicidade, sabe, no reconhecer a santidade de Deus, de mudar algumas posturas em coisas simples, dificilmente nós vamos conseguir obedecer quando Deus nos solicitar coisas maiores. Então, por isso que Deus escreveu, disse essas palavras aqui, eu os provarei para ver se eles seguirão ou não as minhas instruções. Mas vamos avançar. Tenho três pontos para poder fixar na nossa mente e para nos
edificar ainda mais nessa manhã de quinta-feira. Então, o primeiro ponto é este que está aqui, ó. Deus proverá dia a dia, ok? Então, o próprio Deus falou para nós não acumularmos o maná, porque Ele iria prover dia a dia. Cada dia, Deus estaria ali suprindo a necessidade das pessoas, a necessidade do povo. E é isso que nós precisamos entender a respeito da nossa vida. Deus, Ele vai nos prover dia a dia. É extremamente difícil nós confiarmos, ok? Nessa palavra, por mais que nós saibamos que é de Deus e tudo mais, o nosso coração, ele tende a ficar agitado, ansioso, e a tentar ver alguma outra alternativa, a não confiar, mas Deus, ele prometeu que ele nos sustentaria todos os dias, dia a dia, ele mandaria a provisão dele, e nós precisamos aprender a confiar mais nisso e a depender mais disso. Ok? Então, quando você depende de Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano, e não apenas no domingo, mas quando você depende de Deus, cara, você prova e experimenta a provisão diária dele. Você experimenta o favor diário dele, a graça diária dele. Então, esse é o nosso desafio, saber que Deus sim, ele vai proverá dia a dia. Então, isso é um lembrete para nós, para que nós possamos entender que Ele está no controle de todas as coisas e que nada foge do controle dele, ok? Você crê nisso comigo nessa manhã? Segundo ponto, confiar no presente e não no acúmulo. Isso é muito difícil. Então, o primeiro ponto, nós temos que crer que Deus vai prover. Dia a dia, todos os dias, Deus vai prover. Agora, o segundo ponto é confiar no presente e não no acúmulo. O que isso significa, pastor? Veja bem. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma e que para cada dia basta o seu próprio mal. Então, você confiar no presente é você confiar naquilo que Deus colocou nas suas mãos nesse dia, no dia de hoje. Mas, pastor, o dia foi muito difícil. Por exemplo, você terminou essa quinta-feira com muitas e muitas pendências, mas você precisa crer que tudo aquilo que você recebeu nas suas mãos hoje será suficiente e foi suficiente para te sustentar nesse momento, nesse dia. E isso tem que te fazer crer que o mesmo sustento que você teve hoje, você também obterá amanhã. Entende? Através da graça e do favor de Deus. Porque não é aquilo que nós fazemos, ok? Esse é o ponto. Não é o que nós fazemos, mas é o que Deus pode fazer na nossa vida, porque se um dia nós acharmos que é o nosso acúmulo que nos abençoa, é o que nós fazemos que nos abençoa, aí do que adianta Deus, ok? Mas quando você crê que a provisão vem de Deus e que o seu sustento do amanhã está guardado no Senhor e que aquilo que está no seu presente é suficiente, aí você vai ver algo sobrenatural acontecendo na sua vida. Então, o segundo ponto é esse. É nós confiarmos mais nesse presente que Deus nos deu. Hoje é um presente do céu. Na verdade, tanto é que é o nome, né? É o presente. O ontem é o nosso passado, o nosso futuro pertence a Deus e o presente é essa dádiva que nós estamos desfrutando nessa manhã. Se nós estamos respirando com fôlego, com vida, é porque é presente, é favor. Nós temos energia, nós temos vitalidade, nós temos força para poder empreendermos, para poder correr atrás dos nossos sonhos e cumprir ali, de fato, aquilo que Deus espera que nós realizemos para a glória do nome dele. Então, confiar mais naquilo que Deus colocou diante de nós nesse dia. Eu sei que Deus, ele vai te capacitar nessa manhã de terça-feira para você viver grandes coisas. Eu oro para que você seja muito abençoado, para que Deus te dê todas as ferramentas necessárias para que você se torne cada vez mais vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. E por fim, aprender a viver no tempo de Deus. Isso daqui é muito difícil. Você viver no tempo de Deus. Eclesiastes 3 vai dizer que existe um tempo determinado para cada coisa. Esse tempo determinado é determinado por Deus, ok? Deus, ele é quem determina o tempo, as estações. Nós já lemos isso também, não é verdade? Não é o tempo que determina o comportamento de Deus, mas é Deus que determina as estações
e os tempos e as eras. É Ele que determina tudo. Por exemplo, o tempo determina as nossas ações, entende? Se vai chover, nós nos preparamos para isso. Se vai fazer calor, nós nos preparamos para isso. Se vai fazer frio, nos preparamos para isso. Agora, o tempo não determina as ações de Deus. É Deus quem determina o tempo. Então, aprender a viver no tempo de Deus é você aprender a descansar. Que, no fim de tudo, o controle da sua vida não vai estar nas suas mãos, mas está nas mãos de Deus. A Bíblia vai dizer que o coração do homem faz planos, e é natural que nós façamos mesmo, mas o realizar, o efetuar, a concretização desses planos vem por intermédio da graça e do favor de Deus. É só Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, aprender a viver no tempo de Deus é aprender a confiar mais, a depender mais e a, de fato, entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Então, meus irmãos, viver no tempo de Deus é justamente isso. É você saber que o que determina a sua vida não é a crise, não é as datas que você tem que cumprir, que você precisa entregar as coisas. Não. O que vai determinar não é o tempo humano, mas é o tempo divino. É aquilo que Deus diz a seu respeito. Então não adianta nada. Pode o tempo mudar, pode a estação mudar, pode o presidente mudar, o governador mudar, o prefeito mudar, o diretor, pode, enfim, tudo mudar. Mas se não for o tempo de Deus, não vai adiantar nada. Agora, se for o tempo de Deus, aí sim, aí a gente vai ver o resultado. Então, nós precisamos aprender a viver não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Talvez nessa semana você vai tentar tomar algumas decisões baseadas no seu tempo, mas a sua oração tem que ser: Deus, está no tempo certo? Talvez você vai tentar conversar com alguém no seu tempo, no tempo onde você julga ser melhor. Eu vou aproveitar essa semana, aí eu vou conversar com fulano, com ciclano. Mas será que é o tempo certo? Será que é o tempo de Deus? Então a sua oração tem que ser essa: Deus, eu quero agir no seu tempo. Eu quero me mover no seu tempo. Eu quero aprender a confiar e a depender do Senhor diariamente. Amém, gente? Que nessa quinta-feira você seja fortalecido, abastecido de fé e que você aprenda, assim como eu, a confiarmos diariamente no Senhor. Então, se você chegou até aqui, nós estamos finalizando o nosso devocional, 12 minutinhos de vídeo. Se você chegou até aqui, até esse momento, escreva aí no nosso chat: eu estou aprendendo a confiar mais em Deus. Escreva isso, porque é algo que nós precisamos todos os dias. Eu estou aprendendo a confiar mais em Deus. Estou aprendendo a depender mais de Deus, a fazer isso uma atividade diária, a confiar diariamente, a depender diariamente. Então mande para nós aí no chat: eu estou aprendendo a confiar mais em Deus, a confiar mais no tempo de Deus. Amém? Eu oro para que você tenha uma excelente quinta-feira. Por favor, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. Deixa o seu comentário, assim como eu disse, e por que não compartilhar com mais alguém, tá? Então, se esse vídeo te abençoou, se ele te edificou de certa forma, compartilhe com alguém também, em nome de Jesus, ok? Tenham todos uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe, e a gente se vê amanhã, se Deus assim permitir. Então, para que isso aconteça, não se esqueça, deixe o seu like, isso é um grande incentivo para mim, poder permanecer aqui publicando e fazendo essas edições para a gente, tá bom? Então, deixe o seu like, a gente se vê amanhã, se o bom Deus assim permitir, tá bom, gente? Fiquem na paz, Jesus abençoe e até breve. Tchau, tamo junto.